Olá pessoal, eu espero que todos estejam bem em nome de Jesus. E eu venho hoje com a palavra de encorajamento para você, né? De repente você está passando aí por uma dificuldade no seu casamento, né? Na sua vida com sua esposa ou com seu marido, ou até mesmo com seu pai, com sua mãe, ou até mesmo, né? Uma mãe ou o pai está com problema com o filho. E aí você pensa assim, poxa vida, né? De repente está naquele seu momento de você estar de volta para casa e você pensa disso às vezes de um modo negativo, né? Ai, vou voltar para casa, vou dar de cara com a minha mulher, vou dar de cara com meu marido, vou dar de cara com meu pai, com a minha mãe, vou dar de cara com meu filho e a gente está vivendo um conflito. Eu estou tentando evitar, não quero olhar na cara dele, na cara dela, para não estar dando problema, para não estar tendo, às vezes, um bate-boca. E isso se torna uma situação desconfortante. Eu anotei aqui, né, tá aqui na minha mão, alguns pontos que eu anotei muito importantes, que hoje em dia são questões que eu vejo acontecendo demais em alguns lares, em algumas famílias, ou até mesmo que eu escuto pessoas relatando, né? E às vezes pensar na família, né? A pessoa pensa na família, às vezes tem sido um pensamento positivo ou um pensamento negativo. Às vezes o ambiente de casa é um ambiente que agrada ou é um ambiente de desconforto, né? E quando a gente pensa, né, que a gente tem uns problemas para resolver, isso causa um bem-estar ou isso causa um mal-estar na gente, né? Às vezes a gente se sente inseguro, a gente se sente com medo. E a gente precisa, muitas das vezes, de uma atitude positiva, uma atitude vencedora. Uma atitude positiva, ela torna o ambiente mais agradável, né? Torna o ambiente mais prazeroso. E às vezes a gente não vê aquilo que a pessoa faz com bons olhos, a gente só enxerga com os olhos voltados para o lado mal, né? E às vezes aquela coisa negativa ela acaba se destacando de uma maneira maior e às vezes a gente consegue olhar mais o lado negativo da pessoa do que o lado positivo, e isso não é bom, isso é ruim, né? E no relacionamento, no convívio, às vezes ser latente, isso fica ali, sabe, persistindo. Ó, anotei aqui algumas frases e eu vou falar pra você, ó. Às vezes a questão negativa ela acaba se destacando, né? Fica mais evidente. A questão positiva fica esquecida e às vezes o convívio se torna insuportável. Mas nós precisamos trabalhar essas questões da tendência, precisamos resolver as questões pendentes. Devemos ser otimistas, devemos ser realistas e não devemos priorizar aquilo que é negativo, aquilo que tem causado problemas, né, na vida da gente por conta de pequenas diferenças bobas. E para que isso melhore, o ambiente do seu casamento, ou às vezes, né, o convívio de pai com filhos ou filho com os pais, precisamos de uma atitude vencedora. Para isso, a gente precisa reconhecer que há um pensamento negativo, né? Porque se a gente continuar pensando de maneira negativa, a gente nunca vai poder enxergar o lado positivo das coisas. A gente precisa abandonar isso, né? E a gente, depois que a gente reconhecer, identificar essa atitude negativa, a gente precisa começar a procurar as atitudes positivas, né, das pessoas, do nosso pai, da nossa mãe, do filho, do companheiro, da companheira. E às vezes isso é difícil, né? A gente olhar o lado positivo, a gente olha tanto o lado negativo e não consegue enxergar positivo, mas a gente precisa fazer isso. E se você tem dificuldade, peça ajuda. Você tem um irmão, pergunta: o que você acha de mais positivo assim, no nosso pai ou na nossa mãe? E a pessoa vai te falar e você vai observar assim, realmente aquilo. O que você acha de positivo? Às vezes pergunta, né, filho, o que você acha de positivo no papai ou na mamãe? E a criança vai te falar.
E às vezes, se é o seu companheiro ou sua companheira, você pode, de repente, se você tiver uma intimidade a mais com um irmão, uma irmã dele ou dela, se perguntar o que você acha de positivo. E a pessoa vai te falar e você vai começar a observar, né? Mesmo que isso seja difícil. Depois que você identificar todas as atitudes positivas da pessoa, né? Você vai fazer, sabe o quê? Vai orar e agradecer a Deus por essas partes positivas que essa pessoa tem. E isso, você vai orar, vai agradecer a Deus por isso, né? Depois que você orar e agradecer a Deus por isso, você vai começar a apreciar essas atitudes positivas dela, e aí vem a chave do negócio. Você vai começar a elogiar, reconhecer, começa a elogiar, começa a fazer um elogio. Às vezes é difícil, você pega toda semana, faz um elogio uma vez por semana. Faz um elogio uma vez por semana. Depois disso você faz um elogio umas 2 vezes por semana. Conforme você for ganhando confiança, elogia 3 vezes na semana. Quando você for ver, o tempo passou, você pegou confiança e você está todos os dias dando um elogio, todos os dias falando uma palavra de bênção, profetizando de bênção, profetizando, né, coisas boas na vida daquela pessoa, e aquela pessoa vai estar alegre porque vai ver que você está reconhecendo aquilo que ela tem de bom, vai se sentir alegre, vai se sentir feliz, né? E depois, né, quando isso tudo passar, você vai ver que aquela situação negativa ela sumiu, ela ficou no mar do esquecimento, né? E a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, vou ler aqui para vocês, ó, Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Aqui também tem um trecho em Provérbios também 16, 24. Provérbios 16, 24 diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Ou seja, aquela palavra que a pessoa vai ouvir vai ser agradável, vai causar uma sensação de bem-estar, a pessoa vai ficar alegre porque recebeu um elogio, você vai ficar alegre porque você aprendeu a olhar aquela pessoa com outros olhos, olhar os lados positivos, elogiar, e aquela situação de desconforto já não vai mais existir. Você vai ter prazer em estar na sua casa com o seu esposo, com a sua esposa, com seus pais, você vai ter prazer em estar no convívio da sua família, né? E voltando em Provérbios 18, 21, capítulo 18, versículo 21, que diz, né, que a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, você com palavras negativas, destrutivas, você pode causar a morte. Não às vezes a morte do corpo físico, mas a morte porque a pessoa se torna uma pessoa cabisbaixa, deprimida, triste, uma pessoa que não tem prazer, porque tudo reclama, tudo que a gente faz não fica bom, então a pessoa acaba se ficando definhada, sabe? Eu acho que essa é a expressão correta, né? Definhada. A pessoa se torna pessoa, sabe, raquítica, que não tem prazer em fazer nada. Mas quando você usa a sua língua, como diz aqui, ó, a que bem a utiliza como do seu fruto, então você vai estar fazendo gerar frutos bons naquela pessoa, até mesmo em você. E aí você vai estar gerando frutos bons. Aquela pessoa que está recebendo aquele elogio, aquela pessoa que está recebendo aquela palavra de carinho, de conforto, aquela palavra de ânimo, aquela palavra de reconhecimento, ela vai se tornar uma árvore frutífera, né? Então está nas suas mãos, né? Está nas nossas mãos a gente gerar vida à nossa família. Então por que não fazer isso hoje? Ou melhor, por que não fazer isso agora? Se tem alguém que você tem olhado muito o lado negativo dessa pessoa, as questões, os conflitos negativos têm feito você se distanciarem, vai lá, vá correndo, procura essa pessoa, vá falar com ela, comece a observá-la, comece a analisar e comece então a elogiá-la, comece a jogar por terra essa diferença, essa distância, essa barreira entre vocês, porque o tempo vai passar. Daqui a pouco, quando você olhar, você vai ver que você perdeu tanto tempo com coisas negativas, coisas que poderiam ter sido resolvidas e você não fez, e quando vai ver aquela situação toma
proporção gigantesca, onde às vezes a distância, a solidão, né, acaba tomando conta do relacionamento, do convívio por conta das atitudes negativas que não foram resolvidas. E que Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus, que essa palavra possa ter te ajudado, porque me ajudou bastante, né, e eu tenho procurado estar estudando para poder passar para vocês uma palavra que abençoe a sua vida, porque não adianta eu falar para vocês e não aplicar para mim. Eu tenho que aplicar para mim para poder passar para vocês, porque é como um pregador que vai na igreja, né, e traz a palavra. Aquela palavra que ele traz tem que servir para ele primeiramente, para depois ele falar para aqueles que estão ouvindo. É uma espada de dois gumes, corta para lá e corta para cá. Então eu não posso falar para vocês sobre essas atitudes, e se eu não fizer o mesmo na minha vida, não aplicar na minha vida. Eu tenho aplicado, eu tenho feito isso, tenho visto o resultado. Deus tem me abençoado, tem sido gratificante. E agradeço a Deus pela vida de vocês. Deus possa abençoar a vida de todos em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa alcançar o seu lar, a sua família, os seus filhos, seu casamento. Que sua vida seja uma vida repleta de bênção, que sua vida seja um canal de bênção, que você seja uma casa de bênção, que você seja você seja um abençoado do Senhor em todos os sentidos, em todos os aspectos de sua vida. Em nome de Jesus.